Olá, sejam bem-vindos à quarta temporada do Circuito Silagem 360, apresentado pela Brevante Sementes. Te convidamos a nos acompanhar por algumas das principais regiões produtoras de leite do país. Nessa edição, vamos visitar propriedades, granjas e cooperativas com grande relevância no mercado e juntos vamos descobrir o que esses profissionais estão fazendo para garantir a sustentabilidade do rebanho leiteiro. Junte-se a nós nessa jornada! No episódio de hoje, vamos falar da precisão de cálculos para minimizar perdas, como os impactos da deficiência de um ano se arrastam para outros. Vamos falar também da importância da reserva de emergência e como a consistência nas práticas e o planejamento são essenciais para a gestão da propriedade leiteira. Eu sou Gisele Mainardi, sou gerente de marketing regional para a Brevante Sementes. Estamos hoje aqui em Uberlândia, na sede da Bioma Consultoria, para falar com o João Vitor Rocha e com o Murilo Papa, são veterinários, consultores da Bioma, então sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho aí da realidade do produtor brasileiro, entender se hoje ele consegue se organizar para produzir a silagem, o volumoso que ele precisa ali para alimentar o rebanho dele, ou se não, ele precisa buscar isso fora, buscar de fazendas vizinhas, comprar. Fale um pouquinho disso daí. Então, Gisele, é bem comum, né, a gente ver no dia a dia do produtor várias coisas, né, que ele precisa de se preocupar no dia a dia da fazenda. E uma das coisas que é um pouco difícil, né, dele ter o cálculo é da quantidade de volumoso que realmente ele vai precisar para os próximos meses, né, para os próximos pelo menos 12 meses, quando ele está definindo o plantio. Então é bem comum a gente identificar fazendas, né, que tem deficiência de volumoso, e aí o produtor precisa de recorrer a uma compra de volumoso, e aí ele vai comprar esse volumoso mais caro, sem saber a qualidade, sem saber a qualidade bromatológica, sem saber a qualidade de micotoxinas que tem nesse volumoso. Além disso, uma outra opção que ele tem, que aí fica muito caro também, que é aumentar a utilização de concentrado para compensar a baixa de produção de volumoso. Então, assim, é um cenário que a gente vê com bastante frequência nas fazendas. A gente tenta evitar bastante, né, com esse planejamento, até mesmo para não onerar o custo, né? Porque uma das coisas que mais pesa dentro de uma fazenda da atividade leiteira é a questão do custo com volumoso, né? E o não atendimento da necessidade de quantidade de volumoso, principalmente, né? Pegando a quantidade em primeiro lugar para depois pegar na qualidade, isso normalmente atrapalha bem o financeiro da fazenda. Acredito que é uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado. Entendi. Então tem impactos aí financeiros no final aí desse planejamento. Isso, e às vezes o produtor enxerga como impacto financeiro o ato dele comprar uma silagem ou ele comprar um subproduto fibroso que vai permitir com que ele passe o ano. Mas não é só isso, né? Além disso, por exemplo, ele usa uma quantidade menor de volumoso na alimentação das vacas, ele tem prejuízo em outros fatores, por exemplo, reprodução, saúde dos animais. Na recria, às vezes ele segura uma quantidade de volumoso, a bezerra não tem um ganho de peso que ela deveria ter, e com isso ela demora mais tempo a parir. Então, assim, além do desembolso que ele tem de fazer a compra da silagem, ele tem esses outros custos indiretos que impactam muito lá na frente no negócio dele. E que muitas vezes ele não percebe esses outros custos. Exatamente. E aí ele pensa assim, eu não vou gastar agora plantando a silagem, mas lá na frente ele está gastando todo dia, gastando um pouquinho a mais do que ele poderia estar gastando se ele tivesse uma silagem em volume correto e com a qualidade adequada também, né? Entendi. E esse gastando um pouquinho a mais, dá um exemplo assim. É igual comentei, às vezes, eu não posso usar a quantidade de silagem que eu precisaria usar para vaca em lactação. Eu vou usar 1 quilo de casquinha de soja a mais para compensar essa baixa quantidade de volumoso que eu tenho na fazenda. E essa casquinha é um concentrado, e esse concentrado é caro. Então isso é um fator que a gente vê muito, né? A gente precisa de usar essas ferramentas, né, que a gente tem, na nutrição a gente consegue manipular a dieta para poder fazer isso, mas que isso aí tá onerando o produtor, né? Tá deixando a dieta dele mais cara, a diária da vaca mais cara. Pior que isso vai alastrando, né? Isso aí entra ano e sai ano, né, João? Quando o produtor tem uma deficiência em um ano, normalmente isso começa a gerar prejuízo para os próximos anos. Porque igual o João falou, por exemplo, se ele segura o volumoso de uma recria
Em um ano, provavelmente, ele vai atrasar para esse animal prenhar, ele vai atrasar para esse animal parir, né? A recria dele tem uma tendência de ficar um pouco mais inchada, e isso são custos que normalmente ele não sente no dia a dia. Só que com o passar do tempo, o financeiro dele vai ficando aquém do que poderia estar, né? Ele vai utilizando da reserva dele de segurança, de emergência. Exatamente. Aí fica muito animal, por exemplo, improdutivo, com poucos animais produtivos, né? Então tem várias alternativas para a gente estar fazendo com que isso minimize, né? Que isso não alastre por muitos e muitos anos, até mesmo por questões de algumas estratégias de uso de volumoso diferente, uso de terras, né, ser mais preciso na produção desses volumosos, fazer alguns cálculos com mais precisão para diminuir essa margem de erro. Entendi. E na prática, então, como que ele consegue garantir essa dieta para o ano todo? Então, Gisele, envolve bastante coisa dentro da fazenda e, assim, o produtor ele precisa de primeira coisa, ele ter um tempo para se dedicar nesse cálculo, que vai ser o cálculo que vai direcionar a necessidade de plantio que ele vai fazer e definir quanto que ele precisa. Então, assim, a primeira coisa que a gente enxerga é a gente definir a evolução de rebanho da fazenda. E para isso o produtor precisa de ter os indicadores zootécnicos da fazenda dele. Intervalo entre partos, persistência de lactação dos animais, a quantidade exata de animal, o que cada categoria animal vai comer. Então, se eu vou trabalhar com um volumoso ou com 2 volumosos, então, assim, definir... Expectativa de compra, de venda, né, João? Exatamente. Vou comprar animal, vou vender, tudo isso vai entrar dentro da evolução de rebanho dele. E com isso, ele vai chegar na necessidade de volumoso que ele precisa de produzir para o próximo ano. Uma das coisas bem importantes que tem que entender, sempre que a gente pensa na quantidade de volumoso, primeira coisa que nós temos que pensar em não faltar, né, João? Exatamente. Se a gente tem um volume suficiente de volumoso, você fica um pouco mais tranquilo. É lógico que só o volume não é suficiente. Se a gente tem volume e qualidade, além da gente não passar com problemas de falta, de aumento de custo, uso de recursos, vamos dizer assim, com utilização de concentrado, nós temos a possibilidade de aumentar a produtividade. E automaticamente os custos da fazenda vai diminuindo, né? Então, depois que ele definiu o plano alimentar, fez a evolução de rebanho, o que o produtor precisa de definir? Quais são as áreas que ele vai plantar e qual que é a expectativa de produtividade que ele vai ter nessa área. Porque não adianta, às vezes, o produtor em uma área que é um desafio, uma área de primeiro ano, ele querer ter uma produtividade muito alta que ele não vai conseguir, ou então também ele querer produzir muito investindo pouco, ou não usando tecnologias que vão garantir com que ele consiga atingir essa produtividade. Então, assim, esse uso de tecnologia atrelado à necessidade dele é que vai fazer com que ele consiga produzir a quantidade necessária de comida que ele deve produzir, né? Essa é a importância da escolha ali do material que ele vai plantar, adequado à região que ele está, né? É um híbrido específico para silagem. Isso, e também toda a tecnologia a genética e o tratamento de sementes também, né? Sim. Às vezes o produtor, ele escolhe uma semente não tratada e depois ele vai ter que arcar com custos lá na frente da produção agrícola dele. Enquanto que a Corteva hoje, 100% da semente da Corteva ela é tratada, né? A gente faz um tratamento completo tanto para doença quanto para pragas, entrando também com uma parte de bionematicida, bioestimulante, então para assegurar que essa lavoura vai ter uma produtividade e também guardar e resguardar a nossa tecnologia, né? Sim. Manter essa tecnologia atuando aí com todo o seu potencial por mais tempo. Isso com certeza é um dos itens que vai gerar para ele a segurança, né? Porque não adianta nada ele fazer um planejamento que seja adequado com a realidade dele, né? Utilizar as áreas corretas, o tamanho das áreas, né? Colocar a tecnologia necessária na agricultura que precisa, se ele não tiver um produto de qualidade que vai garantir que a produtividade dele seja boa, né? Aí todo o planejamento que foi feito, todo o tempo gasto, todos os números levantados, acaba não tendo muita utilidade, né?
A gente costuma brincar que a semente ela tem um baita potencial produtivo lá dentro da genética, que os pesquisadores ficam anos trabalhando aquilo, e aí, de repente, ele não consegue explorar todo esse potencial genético que a semente vai trazer, porque ele não faz também um manejo adequado, ou ele não usa um tratamento de sementes. Então, Perfeito. é todo um conjunto, né? ter um manejo que vai proporcionar a semente expressar o potencial produtivo dela, né? Isso é bem comum da gente ver nas fazendas também. É exatamente o que você falou. Às vezes, em 2 fazendas que plantam o mesmo híbrido e que tem manejos diferentes, o quanto que a produtividade de um e a qualidade de silagem de um é diferente do outro, né? Por isso que o plano é interessante da gente estar sempre bem atento a ele, que até mesmo essa escolha da semente vai de encontro com a necessidade de produtividade dele, né? Porque muitas das vezes colocam um híbrido de altíssima tecnologia, às vezes numa terra que não vai dar para o híbrido a oportunidade de expressar o potencial genético dele, né? E no final das contas nós não vamos conseguir produzir o que o plano, de novo, necessitaria, né? E aí, até assim, meio que amarrando, fechando, né, o planejamento de volumoso, como que a gente trabalha, que seria a última etapa, que entraria muito também nessa parte de uso de tecnologia, que é o planejamento financeiro. Então, o produtor, quando ele vai definir a produtividade da área, ele tem que saber quanto que ele pode gastar. Então, tendo o planejamento financeiro, ele já vai definir. Então, nessa área, qual que é a produtividade que eu espero? Eu espero 50 toneladas de silagem por hectare. Então, qual que é o investimento que eu preciso de fazer e aonde que eu vou colocar esse recurso? Dentro do meu fluxo de caixa para conseguir proporcionar essa utilização de tecnologia. Então, assim, essa definição prévia e passar para o produtor a quantidade, quantos hectares, quais as tecnologias que ele vai usar e quanto que ele vai gastar para isso, vai entrar dentro do planejamento do fluxo de caixa da fazenda, que vai garantir com que ele produza, com que ele plante e produza a quantidade de alimento necessária para ele garantir a segurança alimentar do rebanho dele, né? É extremamente importante. Outra coisa muito importante também é a questão da estratégia de compra, né, João? Sim. Ele ficar bem atento ao mercado, fazer uma boa pesquisa de mercado, né, entender como que está a movimentação do mercado para estar fazendo as compras nos momentos corretos, né? Hoje a gente dá um apoio muito grande, principalmente nessa questão que o João falou, da questão de atuação no momento da compra e a alocação do recurso ao longo dos meses, que é outra coisa extremamente importante, né? Não adianta a gente comprar barato com a forma de pagamento ruim, né? Nós temos que orientar o produtor, às vezes, comprar barato e com uma forma de pagamento que adequa ao caixa dele para ele também não passar aperto, né? Senão ele vai fazer um negócio de um custo baixo, porém financeiramente ele não vai ficar bem servido, né? Então foi o que o João falou no começo, né? São vários fatores que faz com que no final ali, às vezes o produtor não é saudável financeiramente, tá olhando Exatamente. só a produção de volumoso, mas não tá olhando o timing da compra e isso acaba impactando, né? Sim, e aí um ponto também que a gente sempre preconiza é a gente ter sempre uma reserva de segurança, né? Junto com a necessidade, a gente trabalhar o que eu vou ter de perda dentro de todo o processo, né? Então, desde do plantio, a germinação da semente que vai ser menor, eu tenho que estimar na hora da colheita quanto que eu vou perder, na ensilagem quanto que eu vou perder, no coxo da vaca quanto que eu vou perder. Então, assim, são vários processos de perdas que a gente precisa de calcular para que essa composição de perda passe a fazer parte também do planejamento, e principalmente se a fazenda é uma fazenda que tem rebanhos mais confinados e que tenha uma dependência maior de volumoso, a gente ter sempre uma reserva de segurança. Então, nós trabalhamos sempre assim, pelo menos 20% da necessidade que o produtor precisa do ano, a gente precisa de ter de reserva de segurança dentro da fazenda, porque se tiver algum problema, a fazenda consegue passar sem ter a necessidade de comprar um volumoso caro. É isso aí. Essa reserva, assim, além da importância dela para não ter a falta, né, João? É outro detalhe que pesa muito, que a qualidade desse produto vai aumentando com o passar do tempo, né? Nós temos fazenda hoje que às vezes tem reserva para 6 meses após os 12 meses que realmente é o de utilidade, né? Com o passar do tempo, principalmente após aí 2, 3, 4 meses, aumenta muito a qualidade desse volumoso e a gente consegue extrair ainda mais os benefícios que esse volumoso pode nos trazer, né?
Outra coisa muito importante dentro dessa reserva é sobre as questões climáticas, né? A gente planeja e faz o planejamento certinho para tentar plantar o máximo no início das águas possível, né? Mas pode ser que seja em outubro, um ano atrás, às vezes entra novembro adentro, chega novembro, às vezes não choveu a quantidade necessária e isso começa a comprometer a safra desse ano e começa a comprometer o volumoso do ano que vem, né? Então, essa reserva ela é de extrema importância e é fundamental a gente saber calcular isso aí para não ter erro no final das contas, né? Eu acho que vocês trouxeram pontos bem relevantes aqui e talvez o produtor que está nos escutando pense assim, nossa, é muita coisa, é muito complexo, né? Qual que é a dica de vocês para auxiliar aí nesse processo todo? Assim, quanto melhor ele conhecer a fazenda dele, melhor. Então, ter indicadores calculados da fazenda, ter o rebanho dele bem dimensionado, bem adequado, entender o quanto de comida que cada categoria vai ter. E, assim, para isso, é um trabalho que a gente executa, né, dentro da Bioma, que a gente vê assim, as fazendas que têm esses números, que têm o apoio técnico na hora de fazer esse cálculo, são as fazendas que têm a menor chance de ter um erro no planejamento de volumoso. Ter coerência, eu acho que a coerência pesa muito, sabe? A coerência entre o que ele está buscando produzir, entregar a tecnologia que o híbrido que ele escolheu necessita, ter coerência no plano dos próximos 12 meses, eu acho que isso pesa muito, porque muitas das fazendas têm uma flutuação muito grande, né? Ela aposta numa situação, passa um pouco tempo, ela já quer mudar a forma de pensar e de agir sobre o negócio dela, e isso tem uma tendência de aumentar a margem de erro. Então, se a pessoa está segura no que ela acredita para os próximos 12 meses, pelo menos, né? E não ter muita alteração no planejamento dela, isso é uma das coisas que aumenta bastante a assertividade do planejamento, né? Legal. Agradecer, então, João, Murilo, pela contribuição aí de vocês. Obrigado. Nós que agradecemos. Estamos à disposição, né, João? Sim. O Bioma sempre está à disposição aí para a gente estar atendendo os produtores da melhor forma possível. Acho que o nosso objetivo é conseguir levar o máximo de conhecimento para o máximo de produtores, né? E acho que através de podcasts é uma das formas, né? Legal. Acho que a gente tem aí um papel importante como indústria, como consultoria, de capacitar esse setor, né? E trazer a níveis cada vez mais tecnificados, né? Conte sempre com a gente. Obrigada. Beleza, obrigado. Você, produtor que cultiva os híbridos da Brevante Sementes e faz parte da cadeia de produção de leite. Gostaríamos de te ouvir. Conte-nos quais boas práticas agrícolas você implementa em sua propriedade. Compartilhe conosco sua história. Quem sabe, vamos te fazer uma visita na próxima edição do Circuito Silagem 360. Este conteúdo é oferecido pelo programa Silagem 360 da Brevante Sementes. Pesquisa, genética, tecnologia e híbridos versáteis com alta performance só pode ser Brevante Sementes. Para conhecer mais, acesse www.brevante.com.br.